Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estou gravando agora o vídeo de física sobre introdução à eletrostática, todo o conteúdo acerca da eletrostática. Nós vamos entrar nos processos de eletrização, nós vamos entrar nas questões sobre lei de Coulomb e, por fim, campo elétrico. Tá? Espero que seja um momento muito abençoado para todos nós, que possamos estar juntos neste momento de trabalho, de esforço, de dedicação. Que Deus nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria, nos conduza neste momento para que possamos fazer deste momento um momento de oração e trabalho santo. Bom, amém, né? Antes de começar a estudarmos os cálculos, enfim, né, todas essas questões, é importante a gente saber o que é eletrostática, tá? Antes de saber o que é eletrostática, é preciso a gente saber alguns conceitos que a gente vai utilizar não só agora, mas depois também. Primeiro conceito de carga elétrica. Tá? A carga elétrica ela é uma propriedade fundamental presente nas partículas subatômicas, que são menores do que os átomos, que é o que compõe os átomos, e elas determinam a interação eletromagnética entre esses átomos, entre essas substâncias. Tá? Essa interação ela pode ser de atração ou de repulsão. Quando há uma atração, já vou trazer um conceito que a gente vai ver posteriormente, mas já vou trazê-lo para sublinhá-lo, é a questão quando há uma atração entre partículas, nós temos conexões de sinais diferentes, tá? Então, uma partícula positiva, carregada eletricamente positivamente, atrai partículas negativas e vice-versa. Já há uma repulsão entre as partículas quando ambas têm sinais iguais. Então, uma partícula positiva repele outra partícula positiva, uma partícula negativa repele outra partícula negativa. Maravilha? Questão de campo elétrico. Isso a gente vai ver um pouco mais depois na aplicação das fórmulas, na aplicação das questões e etc. Campo elétrico. Tá? Campo de atração ou de repulsão ao redor das cargas. Então, todas as cargas elétricas possuem um campo invisível ao redor delas, que é similar ao campo gravitacional que existe nas massas. Esse campo também tem um poder de atração ou um poder de repulsão, depende do sinal de interação entre essas cargas. Se as cargas serão positivas e negativas, negativas e negativas. Enfim, assim, né, quando se põe uma carga elétrica de prova sob a ação dos campos elétricos, existe uma força elétrica que age sobre ela, seja ela de atração ou repulsão. Essa é a ideia de campo elétrico. E por fim, átomo, que é a menor unidade de um elemento químico que possui propriedades químicas. Tá? Uh, dentre aquelas partículas que eu havia comentado, as partículas subatômicas, você tem três que são as mais importantes: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tem os quarks também, mas os quarks eu não vou entrar em detalhes. Os prótons são cargas elétricas de polaridade positiva, então eles são carregados eletricamente positivos, carregados de carga elétrica positiva, quero dizer assim. Os nêutrons, a ideia deles é que eles são neutros, então eles são carregados eletricamente do mesmo número de prótons e elétrons. Então ambos esses números se anulam e geram uma carga nula. E por fim, os elétrons. Se os prótons são positivos, os nêutrons são neutros, os elétrons serão negativos. São carregados com carga elétrica negativa. Por fim, a eletricidade ela é uma propriedade da matéria. Então é impossível desconectar a eletricidade da própria matéria, tá? Já que esses seus constituintes apresentam cargas elétricas de qualquer forma. Tudo apresenta carga elétrica de qualquer forma. Então, há uma propriedade na matéria que é denominada eletricidade, que é o que a gente está estudando. Bom, o que a gente vai estudar mais especificamente é a ideia de carga elétrica e campo elétrico, em geral. E aí a gente vai ver as aplicações da eletricidade nesses dois campos de estudo. Tá? Carga elétrica, a unidade da carga elétrica é apresentada a nós como o Coulomb, tá? Que é um nome dado em homenagem ao Charles Auguste de Coulomb, né, que era um físico, engenheiro francês.
Então, qual que é, Caio? Como é que eu posso calcular a quantidade de carga elétrica que existe dentro de um corpo? Como é que eu posso chegar num cálculo, num número específico de carga para um corpo X? Bom, a carga elétrica no nosso estudo vai possuir a unidade de medida Q. A carga elétrica em um objeto será igual a Q. E esse Q que nós estamos procurando, que é a carga elétrica, será igual ao produto entre o número de elétrons que, que essa substância, que esse corpo possui, sejam eles faltantes. Elétrons faltantes nos geram cargas elétricas positivas. Porque quando você perde, vamos dizer assim, você tem uma dívida de R$ 100, você paga essa dívida e ainda deposita 200. Você está com quantos agora? R$ 100. Perdão, R$ 200. Você pagou a dívida e ainda depositou 200. Então você tem um número faltante de elétrons, você tem uma carga elétrica positiva. E se você tem um excedente de elétrons, então se você tem R$ 100 e cria uma dívida de 200, você tem uma dívida de R$ 100. Então quando você tem um excedente de elétrons, quando você tem um excedente de negativos, você tem uma carga elétrica negativa. Então vai ser o produto entre o número de elétrons vezes produto a carga elementar do elétron. A carga elementar de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ponto. Maravilha? Questão dos processos de eletrização. Tá? Aqui a gente entra num detalhe que é essencial do estudo. Talvez seja a parte mais essencial de todas. Que dessa parte nós vamos nos originar e nós vamos criar base para todas as outras partes. E aqui a gente vai fazer um estudo aprofundado na questão das cargas elétricas também. Tá? A questão de processo de eletrização é muito importante. Os processos de eletrização são processos ocorridos através da da movimentação ou, para quem prefere, troca de elétrons entre os corpos. Tá? Então eu tenho aqui um corpo e ele interage com outro corpo. Um processo de eletrização ocorre quando um corpo troca os seus elétrons com outro, ou vice-versa. Então, no processo de eletrização, o que ocorre é uma alteração unicamente do número de elétrons entre os corpos. Se cair na prova, o processo de eletrização é quando ocorre a troca de prótons. Errado. Errado por quê? Porque só há movimentação, só há troca de elétrons entre os corpos. Apenas elétrons. O que vai mudar os sinais será elétrons excedentes ou elétrons faltantes. Certo? O processo de eletrização ele pode ocorrer de três formas. Tá? O primeiro, que a gente vai ver, por atrito. O segundo, por contato, perdão. Olha só, já errando. Atrito, contato ou indução, tá? Então, repetindo. Primeiro processo, atrito. Segundo processo, contato. Terceiro processo, indução. Antes de começar o estudo do atrito, contato e indução, vamos voltar um pouquinho rapidinho em uma questão que é importante no estudo, tá? Que é a questão das características dos processos de eletrização, e melhor dizendo, das características dos corpos que estarão em contato, que estarão interagindo, que estarão atritando no processo de eletrização, enfim, que é uma característica chamada condutividade elétrica. O que é a condutividade elétrica? É a capacidade que um corpo tem de conduzir partículas elétricas, que são os elétrons, de um lugar para outro, dentro de si ou com outro corpo, interagindo com outro corpo. Então, o que eu quero dizer? Um corpo pode ter uma condutividade elétrica, uma capacidade de condução elétrica alta, ou seja, ele consegue conduzir essa eletricidade de maneira muito fluida, e outros corpos têm uma capacidade elétrica baixíssima. Então, ele não consegue, digamos, conduzir esses elétrons dentro de si de maneira fácil, de maneira fluida. E isso é o que vai nos caracterizar o que nós vamos ver como os condutores e os isolantes. Cara, como é que isso funciona? Bom, o que são substâncias condutoras, corpos condutores de eletricidade? São corpos que permitem a passagem das cargas elétricas, como nós vimos, com muita facilidade, com muita tranquilidade.
Já os isolantes, que são o oposto dos condutores, já são o contrário. Os isolantes eles não permitem a passagem das cargas elétricas com facilidade. Maravilha? Então, primeiro ponto do estudo nós já vimos. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês entre condutores e isolantes. Isso pode cair na prova. Perfeito? Entre os condutores, nós temos entre os mais notáveis, entre os mais importantes, metais. Os metais eles são condutores exímios. Prestem atenção neles. Carbono, corpos de seres vivos, animais, o corpo humano, substâncias úmidas. Então, esses corpos, todos esses tipos de matéria, todos eles são condutores assim impecáveis. Por outro lado, né, nós temos os isolantes. Os isolantes eles já são de uma dificuldade de transporte de carga elétrica que é impressionante. Entre eles nós temos o vidro, a seda, o plástico, o enxofre, a borracha, a madeira seca, o algodão. Então todos eles têm uma condutividade elétrica baixíssima. Então se você tentar eletrizá-los, eles não vão conseguir. Por isso, justamente que quando está chovendo e tendo uma tempestade de raios, nós utilizamos chinelos de borracha, sandálias de borracha, porque elas são baixas, é, têm péssima condutividade elétrica, são isolantes, e por isso a eletricidade que cai no chão, na terra, não vem para nós. Porque o nosso corpo em si é um excelente condutor elétrico e tem um grande perigo de trazer essa eletricidade para si. Tá? Então, eletrização por atrito é algo que a gente vai começar agora. A base de eletrização por atrito é compreender condutividade. Perfeito? Agora sim, vamos para a parte que eu gosto, que é a parte de eletrização. É a minha parte favorita do estudo, com todo respeito às demais, mas é a minha parte favorita. Eletrização. Não tem mistério, não tem segredo. Eletrização por atrito é basicamente um conceito básico. Todo corpo é neutro. Todo corpo é eletricamente neutro. Ou seja, o número de cargas positivas que existe nele é exatamente igual, idêntico ao número de cargas negativas que existe nele, perfeitamente? Então, Caio, o que é a eletrização por atrito? O que vai acontecer nessa eletrização? Basicamente é o seguinte, meu querido. Eletrização por atrito ocorre quando dois corpos de materiais diferentes. Veja, não tem como eu atritar vidro com vidro, porque ambos são neutros e ambos são feitos do mesmo material. Dois corpos de materiais diferentes são atritados entre si, assim ocasionando a sua eletrização, ou seja, uma troca, movimentação de elétrons entre os dois corpos. Então veja, o que é eletrização? Troca de elétrons entre dois corpos. Eu pego dois corpos diferentes, atrito um com o outro, eles vão gerar uma troca, movimentação de elétrons. Um vai ficar eletrizado e o outro também. É exatamente isso. Isso é eletrização por atrito, perfeitamente? Isso significa que ambos os corpos vão receber uma determinada carga elétrica, seja ela de cunho negativo, que é um recebimento de elétrons, seja ela de cunho positivo, que é um expelimento de elétrons, que é uma certa. Como é que eu posso dizer isso? Uma distribuição, um experimento de elétrons. Não consegui encontrar uma palavra melhor. Né? Com isso, porém, a gente vai criar um questionamento importante. Como é, Caio, que eu vou saber se nesse atrito qual corpo vai ganhar esses elétrons e qual corpo vai receber esses elétrons, Caio? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Eu não tenho um cálculo que eu consigo saber para fazer para saber qual corpo vai ganhar e qual corpo vai perder. Fique tranquilo. Existe uma tabela chamada série triboelétrica. Antes de estudá-la, a gente tem que saber uma coisa. Corpos têm duas tendências. Alguns corpos têm a tendência a perder elétrons e outros corpos têm uma tendência a ganhar elétrons. Isso por conta da camada de valência de cada um. Perfeitamente? Com base nisso, a série triboelétrica ela é uma classificação criada pela física para conseguir listar os corpos que têm maiores chances de dar elétrons, de liberar esses elétrons, e outros corpos que têm maior chance de receber, absorver esses elétrons. Maravilha? Então, uma tabela que ela é básica, tá?
é uma tabela visual, gráfica, uma coisa básica, mas muito importante. Você tem uma lista de cima para baixo, como qualquer outra, em que você tem os elementos do topo e os elementos de baixo. Basicamente, os elementos que estão no topo da série triboelétrica são os elementos que têm maior tendência a liberar, a transportar elétrons com outros. Concorda comigo que quem transporta elétrons, quem distribui, quem libera elétrons, tem uma tendência a ficar com uma carga elétrica positiva, porque ele está perdendo negatividade. Já os participantes do fundo do poço, digamos assim, da série triboelétrica, lá no fundo, eles têm uma tendência a receber, ganhar, absorver esses elétrons que foram liberados pelos que estão no topo. Diante disso, você concorda comigo novamente que materiais que possuem a tendência a ganhar elétrons, absorver negatividade, eles vão ficar negativos, com carga elétrica negativa. Maravilha? E existe um macete, uma regra geral muito boa para você conseguir matar de uma vez qual material vai receber e qual vai ganhar na relação entre dois materiais diferentes. Tá? Basicamente é o seguinte: um material, ao ser atritado com qualquer outro que está acima dele na série triboelétrica, fica eletrizado negativamente, porque ele vai ganhar elétrons. Então, um exemplo. Na minha série triboelétrica, eu tenho as minhas mãos como um dos elementos do topo e vamos supor o algodão como um dos elementos do fundo do poço. Então, eu vou pegar esse algodão e vou atritar ele com a minha mão. Atritei esse material. A tendência do algodão é de ficar negativo. Ele ganha elétrons. Veja, a minha mão tem tendência a liberar e o algodão tem tendência a absorver. Da mesma forma, concorda comigo que se eu pegar um material que está abaixo dele na série triboelétrica e aí atritá-lo, né, se eu pegar ao mesmo tempo essa, vamos supor, né, um cabelo. Se eu pegar o meu cabelo e atritar o meu cabelo com borracha, por exemplo, que é um dos elementos isolantes, um dos elementos no fundo do poço da série triboelétrica, se eu pegar o meu cabelo, que é altamente, tem uma tendência muito alta de liberar elétrons, e atritar ele com a borracha, o que vai acontecer? O meu cabelo vai ficar positivamente eletrizado. Por quê? Porque o meu cabelo tem uma tendência a liberar elétrons, mas vai haver uma troca, uma movimentação entre os dois. Maravilha? E basicamente, quanto mais afastados nessa lista estiverem os materiais respectivos, mais eficiente será essa eletrização. Então, se eu pegar materiais que estão muito próximos uns dos outros, dificilmente eu vou conseguir perceber alguma diferença. Agora, se eu pegar materiais que estão com uma discrepância absurda um para o outro, aí realmente é uma diferença visível. Bom, aqui terminamos a eletrização por atrito. Vamos entrar agora na eletrização por contato. Eletrização por contato. Bom, o próprio nome dá uma dica, dá um caminho que a gente vai seguir. Nesse processo, como o próprio nome está nos indicando, a eletrização vai acontecer por meio de contato entre os corpos. Basicamente, há duas condições, há dois pressupostos básicos para que essa eletrização aconteça, tá? Porque concorda comigo que se não houvessem esses dois pressupostos, não poderia haver uma eletrização. Que são o seguinte: ambos os corpos devem ser corpos que conduzem elétrons. Porque concorda comigo, se eu pegar um corpo que é isolante com um corpo que é condutor, não vai haver uma eletrização entre os dois por contato? Porque antes havia uma eletrização porque eu estou atritando, está havendo uma movimentação involuntária dos corpos. Mas aqui é uma movimentação que eu não posso fazer. Os corpos têm que haver essa movimentação natural. Então, para haver uma movimentação natural dos elétrons, ambos os corpos devem ser condutores. E um deles deve estar previamente eletrizado. Um desses dois corpos deve estar previamente eletrizado. Então, eu não consigo
pegar dois corpos neutros, colocar eles em contato e gerar uma eletrização. Não existe isso. Vamos supor, eu estou neutro, Caio. Essa folha de papel está neutra. Se eu contactar minha mão com essa folha de papel, não vai acontecer absolutamente nada, porque ambos os corpos estão neutros. Mas se eu estivesse, por exemplo, em uma, uma onda de choque me abatesse e aí eu tocasse na folha de papel, por exemplo, eu iria repeli-la, ou eu iria atraí-la, não sei. Mas de alguma forma iria haver uma eletrização ali, tá? Então, basicamente, a ideia é: você tem um corpo, esse corpo está previamente eletrizado, ele entra em contato com outro corpo, neutro, ambos os corpos ficam previamente eletrizados. Ficam eletrizados, perdão. Então a ideia é, novamente, eu estou carregado, seja positivamente, seja negativamente. Estando eu eletrizado, eu entro em contato com outro corpo. Esse corpo, na verdade, está neutro. A partir desse contato, depois dele, ambos os corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal que o que estava previamente. A gente vai ver melhor isso o seguinte. Antes de seguir aqui, uma coisa importante, tá? Conceito de cargas elétricas. Lembra que eu falei que eu ia explorar de novo isso com vocês? Pois é. Veja, conceito de cargas elétricas. Basicamente, cargas de sinais iguais, idênticos, se repelem. Tá? Então, se eu tenho um positivo positivo, eles vão se repelir. Por quê? Porque eles possuem cargas de igual polaridade. Tá? Cargas de sinais diferentes, são positivo com negativo, se atraem, porque eles possuem cargas de polaridades distintas. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Positivos com negativos se atraem. Positivos com positivos se repelem. Negativos com negativos se repelem. Maravilha? Algumas características importantíssimas da eletrização por contato. Importantíssimas, essenciais. Deve saber, tá? É o seguinte, o condutor neutro, lembra que é um contato entre dois condutores, um está eletrizado e o outro é neutro. Esse condutor neutro, quando ele entra em contato com o condutor que está eletrizado, carregado, sempre vai adquirir a carga elétrica do mesmo sinal que o condutor carregado. Então, um corpo negativo entra em contato com um o corpo neutro vai se tornar negativo também. Senão não faria sentido. E a segunda questão é a soma das cargas dos condutores. Então, a soma entre duas cargas, entre as cargas desses dois condutores, perdão, sempre vai permanecer constante, seja antes ou depois do contato. Esse princípio é conhecido como lei da conservação da carga elétrica. Mas sabe por que isso acontece? Qual que é o motivo disso acontecer? Ora, meu caro, eu não estou exercendo nenhuma força elétrica externa, nenhuma força de carga elétrica externa a esses corpos. Esses corpos estão sendo alvos de uma carga elétrica somente entre eles. Concorda comigo que um corpo elétrico não pode gerar eletricidade per si? Eu não consigo simplesmente gerar eletricidade porque eu quero. Não acontece isso. A borracha, a madeira, não consigo gerar eletricidade do nada. Né? Não existe isso. Então, para acontecer uma alteração nos sinais, nas quantidades elétricas de ambos, das cargas elétricas de ambos, eu preciso fazer uma força elétrica, uma quantificação de carga elétrica externa para mudar essa quantidade. Senão, ela vai permanecer constante. E o terceiro conceito, mais ou menos importante, a forma e o tamanho desses condutores eles vão influenciar diretamente o modo como essas cargas elétricas se distribuem. Perfeitamente? Então, um contato entre dois corpos idênticos, tá? Você tem que Q ali é a nossa carga elétrica de um corpo. Antes do contato, você tem um corpo A, chamado de A, e um corpo B. O corpo A ele tem uma quantidade de carga elétrica A, e o corpo B tem uma quantidade de carga elétrica B. Depois do contato entre esses dois corpos, seja ele positivo negativo, seja ele negativo negativo, sei lá o que for, tá? Mas contanto que um deles seja previamente eletrizado. Depois do contato entre esses dois corpos, o corpo A vai receber outra carga elétrica,
Concorda comigo? E o corpo B vai receber outra carga elétrica, B. Como é que eu posso calcular esses dois valores? Basicamente é o seguinte: eu vou fazer para descobrir o valor que é diretamente proporcional. Essas duas cargas, a soma delas, soma entre elas, deve ser igual à média aritmética das cargas anteriores ao contato, dividido pela quantidade de corpos que foram contactados. Então, por exemplo, uma carga nova A mais a carga nova B deve ser igual à carga antiga A mais a carga antiga B sobre 2. Então vamos supor, tá? Você tem um corpo carregado eletricamente, um corpo A carregado eletricamente de 2, módulo 2, e um corpo carregado eletricamente B, menos 4. Eles são colocados em contato, são retirados desse contato, e agora eu quero saber qual é o valor da quantidade de carga elétrica de A e qual é o valor da quantidade de carga elétrica de B. Simples. Vou fazer a média aritmética entre 2 e menos 4 e dividir pela quantidade de corpos, no caso 2. Então, 2 mais menos 4, nós temos que 2 menos. 2 mais. 2 menos 4, né? Você tem que isso é igual a menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Menos 1 é igual a carga nova de A, que é igual a carga nova de B. Então, menos 1, menos 1. Essa é a carga elétrica de cada um. Perfeitamente? É isso. Essa é a ideia. A ideia da questão é basicamente essa. Então, para eu obter o valor da carga elétrica entre dois corpos que foram eletrizados por contato, eu faço a média aritmética das antigas cargas dividido pela quantidade de corpos que foram contactados. Muito simples. Acredito agora eletrização por indução, tá? Havia uma questão aqui, eu até recomendo vocês fazerem algumas questões resolvidas do livro, porque tem algumas questões muito boas que auxiliam muito no estudo, tá? Mas eu não vou abordar aqui com vocês porque o tempo já está muito longo. E eu vou terminar essa aula na eletrização por indução, tá? Eu pretendo. Então, a questão da eletrização por indução é o seguinte. Induzir algo, induzir alguém a fazer algo, é influenciar por uma força externa, tá? A esse algo. Então, na eletrização por indução, há pelo menos um objeto que está previamente eletrizado. Então, um objeto que já é eletrizado, que a gente vai chamar ele de indutor. Ele é quem induz, aquele que induz. E outros que ainda estão neutros, que é o que a gente chama de induzidos. É aquele que é induzido. É aquele que sofre influência, sofre indução. Porém, uma característica importante: esses dois corpos induzidos, 3, 4, 5, enfim, que você quer que seja, eles não entram em contato entre si. Tá? Então, Caio, o que vai ocorrer no geralzão das coisas? O que vai ocorrer é que, quando eu aproximo um objeto carregado de outros nêutrons, um indutor de um induzido, há uma polarização das cargas nos objetos inicialmente neutros, devido ao que? A força de atração e repulsão entre cargas de sinais opostos ou de sinais iguais, respectivamente. Então, por exemplo, tem aqui um corpo neutro, A, corpo neutro. Eu pego esse corpo neutro e aproximo um indutor carregado eletricamente negativo dele. O que vai acontecer? Você concorda comigo que nesse corpo neutro aqui, ele tem uma quantidade igual de elétrons
e prótons. Lembra que cargas de sinais diferentes se atraem? Então, quando eu aproximo um indutor negativo, as cargas elétricas positivas vão ficar mais próximas do indutor. Vão polarizar, vão se autopolarizar em direção ao indutor. As cargas elétricas iguais ao indutor, ou seja, as cargas elétricas negativas, elas vão no sentido contrário do indutor. Elas vão vir para cá. Então vai ficar assim. Tá? Aqui é as cargas elétricas positivas, aqui as cargas elétricas negativas e aqui o indutor positivo. Tudo isso aqui não está acontecendo externamente ao corpo, mas dentro do próprio corpo. Tá? Bom, o que vai acontecer então? As cargas negativas vão se posicionar ao lado mais afastado do induzido em relação ao indutor, direção, devido à repulsão elétrica, perdão, contra a direção do indutor, falei errado, devido à força de repulsão elétrica dos elétrons no induzido face à carga negativa do indutor. Negativo com negativo se repele. É isso que ele está querendo dizer. Enquanto que as cargas positivas, perdão, no induzido ficam mais próximas ao indutor, devido à força de atração elétrica entre cargas de sinais opostos. Tá? Então, é muito tranquilo, muito de boa. Deixa eu ver aqui se há alguma outra forma de eletrização. Ele vai falar sobre a questão da eletrização de um corpo através da Terra, né? Do uso da Terra e XYZ e tal. Mas eu vou direto ao ponto. Uma possibilidade que eu gostaria de ressaltar com vocês é a possibilidade do contato entre dois condutores. E aí, quando eles são polarizados, essa polarização é causada pela aproximação do indutor, você separa esses dois induzidos. Então, o que vai acontecer? Você tem dois corpos neutros juntos. Aproxima-se um indutor de um dos corpos. Então, pense que ainda está um corpo neutro aqui, tá? Você vai aproximar um indutor, ele está negativamente carregado. O que vai acontecer? Bom, natural é que as cargas positivas vão em direção a ele e as cargas negativas vão contra a direção dele. O outro corpo vai acontecer a mesma coisa. Se as cargas negativas estão coladas ao corpo, ele vai formar cargas positivas. Negativo e positivo se atraem, sinais diferentes se atraem. Enquanto que cargas negativas vão se polarizar contra a direção das negativas, certo? Depois disso, depois de eletrizá-los, eu vou pegar esse indutor, vou manter ele próximo desse aqui, desse corpo aqui, e vou separar esses dois. Então, eu vou desconectar esses dois. E vou manter o indutor aqui, agindo sobre. Depois que eles começarem a se eletrizar, eu separo de vez e tiro o indutor da jogada. Assim eles vão ficar eletrizados para o resto da vida, digamos assim. Ou por um tempo maior, por uma quantidade de tempo que é favorável, que é maior. Então o que está acontecendo? Primeiro, as esferas condutoras A e B elas são neutras. Uma esfera condutora A e uma esfera condutora B elas são neutras. E elas mantêm contato entre si. Tá? Mas elas estão isoladas das suas respectivas. Elas estão isoladas do chão e tal. Você tem uma. Você vem, aproxima um indutor eletricamente negativo da esfera A, gera uma influência, né, desse indutor, o que induz a polarização das cargas nas duas esferas condutoras. Depois disso, as esferas A e B são separadas, com o indutor ainda perto da esfera A, ambas são separadas, e o indutor continua influenciando aqui. E por fim, com o indutor retirado, as cargas nas esferas A e B vão se redistribuir de forma que A se mantenha positivo e B se mantenha negativo. Maravilha? Então,
Isso é o básico de toda a eletrostática. Depois a gente vai ver, na próxima aula, que eu vou dividir, a lei de Coulomb e campo elétrico. Você vai ver que é muito tranquilo, pelo menos a base é muito tranquila, é muito de boa. E é muito, muito, muito de atenção. Ter atenção e compreender a teoria. No mais é isso. Agradeço a todos que verão essa aula e desejo a todos vocês estudos maravilhosos, excelentes, abençoados, cheios da presença do Senhor. Fiquem com Deus e até mais.